Boa noite, muito bem-vindos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. A mensagem é: Irmãos em perigo. Aqueles que permanecem incessantemente preocupados em se defender. Bem verdade mesmo. Livro dos Espíritos, continuando no capítulo sobre os espíritos, a origem e a natureza dos espíritos. Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda eternidade? Ora, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda eternidade, é incontestável. Porém, quanto ao modo pelo qual ele nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se quiser com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. No livro que é o Espiritismo, continuando com a conferência, o diálogo entre o Kardec e o cético, no item Oposição da Ciência, termina assim. O cético diz: sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Lembra que ontem a gente estava lendo que Kardec colocou essa ideia de que as pessoas que se convenceram tinham por base o fato de que não tinha por que não existir os espíritos, né? Que a razão concebe tranquilamente. E aí o cético diz isso. Se é porque uma coisa é possível, não deve concluir que exista. Kardec responde: é exato. Mas não pode deixar de convir que desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou porque a razão não a repele. Resta, pois, averiguar pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes por que tem passado o mundo e se mostra entre os mais selvagens povos no estado de ideias inatas e intuitivas e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e a da existência futura. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós, somente ele não era ensinado senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições tão frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados
são os obtidos por intermédio dos médiuns. Bem tranquilamente essa resposta. É bastante lógico, bastante raciocinada a nossa crença, né? Então vamos terminar com a frase de Bezerra de Menezes no livro Perdão em Vida, psicografado por Chico Xavier, que diz assim: nunca se arrependerá das boas palavras que pronunciar com relação aos que se consideram seus inimigos.